Olá, pessoal, bem-vindos ao Go Astrologia. Hoje vamos falar sobre Quiron em Gêmeos ou na casa 3. Com Quiron em Gêmeos ou na casa 3, podemos sentir nossa mente ferida, insegura, prestes a desintegrar-se ou sujeita à explosão de atividade incompreensível. Podemos absorver indiscriminavelmente todo tipo de ideias das mais variadas origens, na tentativa desordenada de entender o que está acontecendo. Com frequência, temos dificuldade em acreditar nas nossas próprias ideias, de modo que, devido à preocupação em saber se elas estão ou não erradas, reconhecemos as ideias dos outros. Apoderamos-nos delas ou utilizando como rede de segurança para lidar fragmentos dispersos de nosso pensamento. O impulso de entender todas as coisas quase sempre atinge proporções obsessivas, quando Quiron está na casa 3 ou em Gêmeos, nos tornando mentalmente identificados, nervosos e estressados, à medida que surge dentro de nós um estado de confusão ou dissociação. Entretanto, se dispuser de segurança pessoal e de maturidade suficientes, a mente dos que têm Quiron em Gêmeos ou na casa 3 pode ser muito receptiva a energias transpessoais, criativas e curadoras, tornando-se profética e mediúnica num sentido positivo. Os indivíduos com Quiron em Gêmeos ou na casa 3 costumam ter muita originalidade e brilho. Sua incansável necessidade de questionar os conduz a regiões que os outros não se atreviam a explorar. Quando o Quiron se encontra em Gêmeos ou na casa 3, pode ser necessário que a pessoa adquira consciência de padrões de pensamentos destrutivos e derrotistas, que têm sua origem em mágoas da infância ou que representam atitudes e crenças não verbalizadas, herdadas do ambiente em que viveu quando criança. Muito cedo na vida, é possível que a pessoa tenha que tomar decisões inconscientemente, estiadas em reações emocionais dolorosas. O processo de desoterrar esses padrões de pensamentos destrutivos atua como a espada que cura a ferida que ela própria causou, de modo que, posteriormente, a pessoa torna-se capaz de optar por rumos diferentes. Com Quiron na casa 3 ou em Gêmeos, pode surgir o conceito que temos de nossa capacidade de comunicação e o modo pelo qual nos conduzimos diante dos outros, nos esforçando para expressar com clareza nossas ideias. Posteriormente, entretanto, podemos julgar não termos revelado, na realidade, aquilo que tínhamos em mente, sentindo-nos consequentemente irritados e frustrados. Todavia, em muitas ocasiões, acabamos por descobrir, através de declarações dos outros, termos sido muito concisivos na forma de nos exprimir, chegando a suscitar certa admiração pela nossa habilidade de pensamentos e sentimentos em palavras, aumentando, com isso, nossa frustração e confusão. Também a oportunidade de observar o processo oposto, em que pessoas com Quiron nesse posicionamento expressam suas ideias de modo confuso, cheias de falsas deduções e contradições, ficando espantadas ao constatarem que os outros não conseguiam compreendê-las. Com Quiron na casa 3 ou em Gêmeos, é comum que, durante a infância, os pais não tenham abordado assuntos que eram realmente importantes, tais como sentimentos pessoais, sexo, doença, morte e outros temas na crença equivocada de que estavam poupando os sentimentos dos filhos. Dessa maneira, aprendemos a não falar de coisas às quais damos importância e que afetam a nossa vida emocional. Podemos crescer sem o vocabulário necessário para exprimir nossos pensamentos e sentimentos mais profundos, passando a agir mentalmente de modo defensivo e, portanto, desligados da vida real. Podemos nos expressar com clareza, inteligência e fineza, porém ficamos emudecidos quando chega o momento de manifestar verbalmente nossos sentimentos mais íntimos. A mente de quem tem Quiron na casa 3 ou em Gêmeos pode funcionar através de uma via intuitiva ou associativa,
constituindo a chamada mente primitiva, que tende a abarcar o todo mais do que a enfocar em suas partes componentes. Na área educacional, onde reina a lógica, a pessoa com Quirón nesse posicionamento pode ter tido dificuldades de aprendizagem durante a infância. Entretanto, esse problema quase sempre advém de alguma incompatibilidade entre o modo natural de pensar da criança e o método de ensino. Para aqueles que têm Quirón em Gêmeos ou na casa 3, pode ser útil descobrir uma estrutura sintetizadora capaz de serenar o temor da demência e contribuir para conceituar e validar suas intuições. Neste contexto, pode ser muito proveitosa a leitura dos lançamentos mais recentes que vinculam as descobertas de nova física com os vários estados da consciência. Se essa mente associativa ou transpessoal não for reconhecida, a pessoa com Quirón em Gêmeos pode tornar-se paranoide ou dominada por estranhas percepções subjetivas. Pode sentir-se no próprio centro do labirinto hostil de impressões inexplicáveis, incapaz de abandoná-lo ou de distinguir o interior do exterior. Quando a função de elucidar, separar, dividir e discriminar encontra-se afetada, este estado pode tornar-se extremamente aterrador. Neste caso, também é possível estabelecer a diferença entre tendência à catástrofe e verdadeiro processo de cura, baseando-se numa estrutura apropriada de significações. Algumas vezes, os que têm Quirón na casa 3 ou em Gêmeos são pessoas intelectualmente arrogantes e glorificam a mente e desprezam o lado irracional, julgando inferiores todos aqueles que não cultivam a sua intelectualidade. Podem ser positivamente orientados por algum tipo de atitude religiosa, que as faça perceber que, como seres humanos, são incapazes de conhecer tudo, sendo a onividência e a onisciência atribuídos exclusivamente a Deus. Isso se aplica sobretudo à nossa cultura, em que não apenas perdemos nossa humildade diante da criação, mas também o considerando como verdadeiro Deus. Disso decorre a crença de que para tornar-se semelhante a Deus é preciso saber mais, compreender mais e, por conseguinte, controlar o universo. Algumas vezes o problema da dualidade torna-se crítico com esse posicionamento. A pessoa pode ficar quase paralisada ao adquirir consciência de suas posições internas, percebendo que o que quer que faça ou escolha, o outro polo do par de opostos irá reagir, ou interferir, ou levá-la à depressão. É provável que tenha que renunciar a atingir a união tão almejada. Seus recursos internos podem exaurir-se. A ferida pode ser demasiado profunda, ou com o tempo pode escoar-se. É preciso aceitar o sofrimento causado por esse desequilíbrio e lamentar os aspectos de nossa personalidade que não se expressam ou que permanece insatisfeito. Só poderemos ter paixão de nós mesmos e dos outros se admitirmos conscientemente essas limitações. Outro gêmeo ou companheiro de alma pode ser uma preocupação para os que têm Quirón em Gêmeos. Ele pode ser procurado e por vezes encontrado em obsessivos relacionamentos caracterizados por intenso espelhamento e sensações de déjà vu. Algumas vezes, quando Quirón encontra-se nesse posicionamento, podemos ter um irmão ou uma irmã literalmente ferida, que pode padecer de alguma doença física, deformidade ou retardamento mental, ou que, por alguma razão, pode ser muito importante para nossas vidas. Esses relacionamentos podem ser especialmente dolorosos ou salutares. Pode haver rivalidade ou hostilidade. Podemos sentir que esse irmão ou irmã foi de alguma forma favorecido. Por outro lado, é possível que tenhamos de enfrentar a desagradável sensação e o sentimento de culpa por sabermos ter sido sós, em realidade, a criança favorita da família. Os relacionamentos entre irmão e irmã podem ter intensas implicações sexuais. Algumas vezes ambos desempenham literalmente esse papel. Outras vezes podemos procurar mais tarde um parceiro semelhante ao querido irmão. É também possível que o irmão ou a irmã atue como mentor
e pessoa sensata, exercendo influência positiva em nossa vida. Quem tem Quiron nesse posicionamento possui o dom de expressar os sentimentos e as emoções através da palavra e de exprimir verbalmente e com clareza assuntos controvertidos e experiências de outras dimensões. Esse foi o Quiron em Gêmeos ou na casa 3. Obrigada pela companhia de todos e até o próximo vídeo.